Conta pra gente aí quais são os erros que a Daex tem identificado nessas empresas aí. Olha, é uma lista enorme, mas eu vou selecionar alguns principais aqui. Bom, primeiro, realmente, é não entender a real necessidade do seu cliente. Assim, lá em São Tomé, a gente tem aquela questão de fazer a gente chama campo, né? Onde você vai plantando batata, banana, para sobreviver. Então, a maioria dos empresários, eles abrem para poder sobreviver, né? Eu criar um emprego, vou dizer. Não é um conceito de empresa que a gente diz atual. É uma necessidade. É uma necessidade, é por necessidade, então eu vou criar algo para mim. E quando você é muito focado só em resolver o problema para você e não do seu cliente, então teu cliente vai perceber e ele não vai querer fazer negócio com você, certo? Isso é um dos problemas mais grave que a gente vê. Entender o cliente, focar no cliente mesmo, se adaptar, não criar um produto para levar para o mercado. Estou falando mais num contexto atual. Antes você criava um produto e fazia muita propaganda e tal, enfiava no cliente. Não tinha muito meio para o cliente comparar, ele ficava ali com Era você. oferta e procura. Isso, era Tem oferta e demanda. procura, entendeu? Quem conhece mais uma coisa faz. Então, agora o cliente com conhecimento que o poder da internet trouxe, o cliente começou a ser mais criterioso, mais criterioso na sua seleção de quem ele quer fazer negócio. O cliente, na verdade, quer confiar em você, certo? E para confiar, a única forma de você confiar é conseguir estar sempre atendendo o que ele quer, com o prazo que ele deseja. E isso dá realmente um desafio. E se você abre algo só para ganhar dinheiro, quando você não ganha dinheiro, você desiste. Então você não persiste, certo? Você não tem algo maior que faz você acreditar naquilo. Esse é um ponto. Outro ponto é quando ele começa a vender, ele não sabe precificar. Esse é uma dor. Assim, tem estatística que diz, né, de uma forma genérica, a gente chama, assim, não sabe fazer gestão financeira. Mas dentro de gestão financeira, que é um mundo, a gente identifica que o principal problema de quebra é precificação. Olha só. Certo? Então, ali é outra coisa que realmente o empresário, quando começa, não precisa de gostar. Certo? Tem que aprender a precificar correto. É claro, quando você tem um comércio, os seus custos são maiores. Mas serviço, acaba que você tem uma margem boa e você acha que você está bem, você está ganhando X, você poderia ganhar X mais 20%, quando você vê o processo de precificação correto, certo? E todo mundo, quando entra para um negócio, não tem uma estratégia, certo? Não faz um plano de negócio, um business plan. Hoje o Sebrae faz muito isso, até faz gratuito, certo? Olha É só. só procurar. Eu falo aqui, não tô, eu tenho minha empresa, mas Sebrae também é um cliente nosso. A gente atende muitos clientes pelo Sebrae. E esse é um processo muito rigoroso, que eu digo que é dentro de consultoria financeira. Não precisa fazer todo o controle, vamos fazer um pouco, mas aprende a precificar correto. Por quê? Quando você precifica corretamente, você realmente tem uma margem. Primeira coisa que você vai ter uma boa margem de lucro dos seus produtos, certo? Aí... O precificar correto, quando você fala, nem muito barato e nem muito, vamos colocar o parâmetro caro, né? Sim, É o justo que você fala. Preço justo. Realmente, assim, precificação, vou dizer bem mais, de forma mais simples. Existem duas formas que você pode precificar. Vou falar pela parte científica, que você vai lá, calcula o custo, coloca a margem, coloca o imposto, que as pessoas não colocam simples, ou que tem ali o guia do MEI, aqui no Brasil tem, né? Sim. Então... o que as pessoas fazem, por exemplo, compra essa água por 10, vende por 20, acha que está tendo lucro de 50%.
100%, 100%. 100%. Certo? Mas não. Quando você for MEI, você pega 10, vai ter que tirar imposto. Se você tiver um vendedor, tem que tirar comissão de vendedor. Olha. Certo? Se você tem uma taxinha de máquina, você tem que colocar a taxa de máquina. Aí, se você antecipa... Outra taxa. Outra taxa. Certo? Então, o que a gente vê, quando você vende mais, porque baixa o preço, você vende, assim, comprou por 10, quer baixar o preço, não faz o preço ideal... Tá vencendo o produto. Você outra coisa, quando você vende no cartão de crédito, por exemplo, você pode vender muito, mas o dinheiro não entra no seu caixa. No caixa, é verdade. Isso é outra coisa de um ciclo de precificação. Você tem que estar bem alinhado com o teu ciclo de venda e quando que você vai receber. Você vendeu tanto e começa a fazer dívida, começa a comprar as coisas, mas o dinheiro no caixa, se você parcelar 10 vezes é uma outra taxa, então 2, pode falar. Por exemplo, se eu comprei por 10 essa água, essa água seria justo e que eu tivesse uma lucratividade legal, uma precificação legal, ela valeria, eu teria que vender ela por quanto? Qual seria a precificação ideal? Bom, ideal é assim... Tem o que ideal? O cliente paga. É o ideal. Entendeu? Porque você pode precificar na base do mercado, certo? Você vê o quanto que o concorrente está vendendo e você vai colocar o mesmo preço, porque você não tem essa ciência por trás. Porém, quando você tem um comércio, você não ganha nas vendas. Olha aí, prepara o corte aí que essa eu quero saber. Você ganha na compra. Se uma pessoa que compra, por exemplo, 10 garrafas, vai ter um custo, certo? Sim. E ele vai colocar, por exemplo, ele vai custar 3 cada garrafa. Dá um exemplo. Então, ele vai colocar R$10. A margem dele vai ser maior que alguém que for comprar 2 garrafas ou 3 garrafas e vai ter um custo de 5 e vai ficar competindo com esse cara. Esse cara vai baixar o preço dele e você, meu concorrente baixou o preço, eu também vou baixar. Certo? Isso é outro erro. Mas precificação ideal é do mercado. E outra coisa, como eu falei, é estudar a tua margem. Porque aí você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você não pode baixar o preço por causa de concorrente. Copiar preço de concorrente. Não, você tem que ter, como eu falei, a primeira coisa que você tem que ter é o foco no seu cliente. Garantir uma proposta de valor, não só vender essa água. Entendi. Ok? Você tem que agregar valor no produto, no teu atendimento. Como é que o cliente quer receber essa água? Tornar único, né? Tornar único. Isso ajuda na precificação. Entendi. Certo? Se você for só focar na água, então tem esse ponto aqui. O preço ideal iniciou, eu não sei precificar, certo? Começa copiando o preço da concorrente. Procura também saber onde ele compra na fonte. Entendi. Que às vezes o fornecedor é diferente, a margem dele é outra. A margem dele é outra. Olha certo? só. Então, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Por exemplo, Deck, eu sou fotógrafo. Boa. Então já é um serviço, certo? Aí como é que a gente vai avaliar essa precificação do serviço? Existe uma técnica, eu vou dar genérico, tá? Mas por quê? Para resolver o problema. Uma das coisas que lá na Dex a gente tem é isso. A gente precisa trazer previsibilidade, a recomendação que você já aplica hoje ou no máximo uma semana. Se consultor o assessor da recomendação, além disso, não é uma boa recomendação, certo? Então, você tem serviço, você pode trabalhar com um múltiplo de 3 do seu custo. Olha aí, essa dica é de ouro, hein? Certo? Vou dizer o custo, certo? Você tem o custo do serviço, você vai ter você vai ter um outro 30%, que é o custo de... vamos colocar tributos. Como você não sabe quanto e tal, ok. Isso pode ser variável de estado para estado, tem... Isso. Enfim. É uma forma, assim, mais... um norte. Sim. É claro que se você fizer o cálculo, a margem aumenta. Você pode... Mas mínimo
que não pode ser, assim, tem que ser mínimo 3 vezes o custo, certo? Basicamente isso. O teu serviço tem que ser mínimo 3 vezes o custo. E o outro é tua margem de lucro, certo? Você coloca 30% de lucro e uns 10% de margem de algum erro, retrabalho, se você vai... Isso aí é importante, esse retrabalho a gente não calcula. Eu trabalhei muito tempo na área de TI com suporte técnico. Uhum. E, às vezes, eu cobrava o preço daquela visita. Visita técnica. Vou lá resolver o problema. E só que, dependendo, poderia haver um retorno. Uhum. E muitas vezes eu não calculava essa possibilidade do retorno. E aí, quando eu retornava, eu praticamente não tinha lucro nenhum. É difícil. Aí eu passei a colocar essa possibilidade. Se ele não acionasse, e aí eu colocava para ele assim, olha, se dentro desse período apresentar o mesmo problema, você tem direito a uma nova visita. Sim. Aí eu reformulei isso, porque era uma coisa que acontecia. Certo. Serviço, você pode precificar por hora, né? E hora que você... como você quer precificar o serviço, o recomendado é que você coloque desde a hora que você tem até de deslocação. Por exemplo, você vai trabalhar lá na empresa 1 hora. 1 hora, R$300, por exemplo. Aí, quando você vai fazer o custo, vai colocar lá só 1 hora. Ou o que é recomendável? Quanto tempo você... Para chegar lá. Para chegar lá. Você já está certo? Combustível e tal. Combustível, entendeu? Então, vai e volta. Você tem que colocar isso como custo, se você tem um parâmetro de 300 a hora. Serviço, ele é um pouquinho mais, eu vou dizer, um pouquinho mais desafiador, porque você não percebe, às vezes, você quer tanto atender o cliente, mas quando você começa a fazer esse trabalho de precificação, você vai conseguir negociar melhor. Porque, por exemplo, Gabriel, você sabe quanto é que é o seu custo de fotografia? Eu tentei fazer um cálculo no último ensaio que eu fiz e o custo é calculando o horário. Então, tem a passagem, a gente se deslocou para 2 lugares. Então, a passagem, a gente usou um Uber, 2 ônibus. Olha só. E você já tinha cobrado? Você sabia na hora que você deu o valor ou não? Não, porque eu dei de presente, né? Só que aí eu aproveitei a oportunidade para... Então, você saberia falar o valor? O meu custo foi 100. Um exemplo, não é só um exemplo. Esse é o valor real. Não, era só para ter noção aqui. 150, 100, 150. Só de custo. Só de um custo. Então, para ele fazer esse serviço, eu cobraria 300? 3 vezes mais. Você 450, mais ou menos 500. 450? Olha aí, isso é importantíssimo. Para um ensaio. E aí entra o valor, porque se ele fosse basear na concorrência, pode ser que a concorrência Tá vai cobrando para baixo 250. 300, mas você não sabe o custo da concorrência, Boa, o que ele fez. Isso é variável. Certo. Muito boa essa Tem percepção. muito, assim, quando a gente está falando de custo, realmente, um dos princípios que a gente usa, a gente pegou da galera da Ambev, é que custo ele é igual unha. Tem que cortar todo mês. Se você não corta, você pelo menos lixa. Então, você tem que sentar um dia no mês e colocar isso. Mesmo que você faça o cálculo, vamos dizer, não tão correto igual um profissional, mas você começa a ter uma noção, certo? Da tua. Ou você começa, assim, você vai começar a definir uma estratégia melhor. Eu vou procurar outro cliente, outro público-alvo, vou usar esse cliente para poder chegar a outro. Esse cliente aqui, ele é só para eu chegar a um outro cliente que vai poder fazer a conta fechar. Porque dentro da precificação, você tem que... Assim, quando você tem uma empresa, aí você vai fazer todo o trabalho de gestão financeira, você vai ter que colocar os teus objetivos também. Se uma empresa não ajuda a realizar seu sonho, você está num negócio, num estado crítico.